As armas dos antigos. Desde tempos imemoriais, a guerra tem sido uma constante na história humana. Civilizações surgiram e caíram sob o peso de espadas, lanças e exércitos implacáveis. Mas e se existissem armas muito mais avançadas do que imaginamos? Armas tão poderosas que poderiam aniquilar cidades inteiras em segundos? Registros antigos sugerem que esse tipo de poder pode não ser exclusivo da era moderna. Em mitologias ao redor do mundo, há descrições de artefatos que ultrapassam a tecnologia disponível na época. Na Índia, textos sagrados como o Mahabharata falam de explosões tão intensas que cegavam tudo ao redor, queimavam pele e contaminavam terras, deixando-as inférteis por gerações, descrições que se assemelham assustadoramente aos efeitos de uma bomba nuclear. No Oriente Médio, a destruição de Sodoma e Gomorra é descrita como fogo e enxofre caindo do céu. Algo que poderia ser interpretado como um ataque aéreo ou até uma explosão de magnitude devastadora. Mas quem teria sido responsável por essas armas? Teriam sido os próprios humanos, detentores de um conhecimento que se perdeu com o tempo? Ou seriam artefatos deixados por entidades superiores, os chamados deuses que governavam os céus? Ao longo da história, diversas culturas relatam figuras divinas portando armas que pareciam irradiar energia destrutiva. Zeus, com seus raios flamejantes, que desciam dos céus e fulminavam seus inimigos. O deus hindu Indra, que manejava o Vajra, uma arma capaz de disparar relâmpagos e causar destruição em massa. No Egito, as inscrições sobre Thoth mencionam artefatos que continham o poder dos céus, enquanto no Japão, a lenda da espada Kusanagi descreve uma lâmina imbuída com forças além da compreensão. Os deuses realmente portavam essas armas, ou seriam figuras humanas, talvez líderes, reis ou sacerdotes, que possuíam uma tecnologia herdada de um passado esquecido? Seriam essas histórias apenas metáforas para desastres naturais e guerras antigas, ou vestígios de uma realidade muito mais avançada do que ousamos admitir? Se essas armas existiram, onde estão agora? Teriam sido escondidas, destruídas ou até mesmo levadas por aqueles que as trouxeram? Ou talvez, apenas aguardam para serem redescobertas, seladas em templos esquecidos, cavernas ocultas ou mesmo em textos proibidos que ninguém ousa decifrar? A história nos ensina que o conhecimento pode ser perdido, mas nunca para sempre. Se, em algum momento do passado, a humanidade ou seres que caminharam entre nós dominaram a energia, o som, a eletricidade e até mesmo forças além da nossa compreensão, então a questão mais inquietante não é se voltaremos a encontrar esse poder, mas quando. E quando isso acontecer, será que teremos aprendido com os erros do passado? Ou estaremos fadados a repetir a destruição de civilizações que desapareceram sem deixar vestígios? A fúria dos céus, raios da destruição. Por toda a história da humanidade, há relatos de forças avassaladoras vindas do céu, destruindo cidades, exércitos e até civilizações inteiras em questão de instantes. Relâmpagos divinos, colunas de fogo e explosões que transformavam o solo em vidro. Seriam esses eventos apenas desastres naturais ou registros de um poder muito mais avançado do que imaginamos? Os textos antigos estão repletos de descrições de armas que pareciam controlar a energia do céu. No Mahabharata, as chamadas flechas de Indra não eram simples projéteis, mas descargas de uma força destrutiva incompreensível, capazes de pulverizar exércitos e carbonizar a terra. O próprio Zeus, na mitologia grega, era temido por sua arma suprema, o raio, um instrumento de poder absoluto que dizimava seus inimigos com um único golpe. Mas seriam apenas símbolos da fúria dos deuses, ou haveria algo mais por trás dessas histórias? Em tempos mais recentes, cientistas analisaram antigos relatos e encontraram similaridades impressionantes com armas modernas. O impacto de um raio controlado, por exemplo, poderia gerar explosões equivalentes a uma bomba de alta potência. E se essas armas realmente existiram, como eram ativadas? Quem as possuía? Poderiam elas ser um legado de uma civilização perdida ou, ainda mais intrigante, de visitantes de além das estrelas? Em algumas culturas, os sacerdotes eram os únicos que dominavam certos rituais para invocar o fogo dos céus. Poderiam eles ter tido acesso a algum tipo de tecnologia esquecida,
talvez uma forma de manipular eletricidade ou campos magnéticos. Seriam os templos e pirâmides antigos meros locais de adoração, ou estruturas projetadas para canalizar energias ocultas? O mais inquietante é que, ao redor do mundo, encontramos sinais de que esses eventos não foram apenas lendas. Zonas de destruição, onde a areia se fundiu em vidro sob calor extremo, crateras onde nada cresce por séculos, e até artefatos antigos que parecem irradiar uma energia desconhecida. Estaríamos diante das provas de que esses raios divinos foram, na verdade, armas de um passado distante? Seja como for, uma coisa é certa: os antigos pareciam compreender e temer esse poder. E se ele foi usado uma vez, qual a garantia de que não será usado novamente? O som que mata, ondas sônicas e frequências proibidas. Desde tempos imemoriais, há relatos de sons misteriosos que alteram a mente, enfraquecem corpos e até matam. Seriam esses fenômenos meros exageros ou evidências de um conhecimento esquecido sobre o poder oculto do som? Civilizações antigas pareciam compreender que certas frequências e vibrações possuíam efeitos profundos. Na Índia, os Vedas falam de mantras sagrados que podiam influenciar a matéria e a mente. No Egito, templos eram construídos com acústica perfeita, e alguns especulam que os sacerdotes dominavam o uso do som para rituais e até para mover pedras. E em culturas espalhadas pelo mundo, há registros de cânticos e instrumentos usados para curar, mas também para destruir. Mas e se esses conhecimentos fossem mais do que espirituais? E se existisse uma tecnologia esquecida capaz de manipular ondas sonoras de maneira letal? Experimentos modernos já provaram que certas frequências podem gerar impactos físicos extremos. Ondas infrassônicas podem causar desconforto, desorientação e até induzir medo irracional. Frequências acima do espectro auditivo humano podem atravessar barreiras e danificar órgãos internos sem que a vítima perceba. Hoje, armas acústicas já estão sendo estudadas e usadas em situações de guerra e controle de multidões, mas e se esse conceito já fosse conhecido há milênios? Lendas falam de locais onde o ar vibrava e pessoas caíam mortas sem explicação. Em algumas cidades antigas, há relatos de sons ensurdecedores que precederam desastres misteriosos. Poderiam essas histórias ser ecos de uma tecnologia sônica utilizada por civilizações antigas ou até por forças que vieram de além da Terra? Na selva amazônica, há tribos que acreditam em cantos de poder, supostamente ensinados por deuses, capazes de influenciar o ambiente e curar ou matar. No Tibete, os monges usam instrumentos que, segundo lendas, eram capazes de levantar pedras enormes apenas com vibrações. E, em tempos mais recentes, há registros de pilotos e soldados que afirmam ter ouvido sons inexplicáveis antes de eventos trágicos. Se o som pode curar, ele também pode destruir. E se uma antiga civilização dominava essa arte, poderia ter usado esse conhecimento como arma. Mas a grande pergunta permanece: essa tecnologia foi esquecida, ou ainda existe em algum lugar, esperando para ser redescoberta? O fogo dos deuses, armas de energia e as chaves do Apocalipse. Ao longo da história, antigos textos e lendas descrevem armas tão poderosas que pareciam desafiar a lógica de sua época. Relatos de explosões devastadoras, raios de luz capazes de incinerar exércitos inteiros e tempestades de fogo que reduziam cidades a cinzas levantam uma questão inquietante. Essas descrições são meras metáforas ou evidências de uma tecnologia perdida, talvez vinda de além da Terra? Nos épicos hindus, como o Mahabharata, há menções a uma arma chamada Brahmastra, capaz de provocar um brilho intenso seguido de um calor abrasador, tão destrutivo que até os descendentes das vítimas sofreriam suas consequências, um efeito assustadoramente semelhante ao de uma explosão nuclear. Em outra passagem, guerreiros descrevem flechas que liberavam rajadas de fogo e devastavam tudo ao seu redor. Poderia isso ser um indício de que armas de energia foram usadas no passado? Os relatos não se limitam à Índia. Na Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra é narrada como uma chuva de fogo e enxofre vinda dos céus, deixando um rastro de desolação e radiação. No Egito, inscrições sugerem que os sacerdotes possuíam o olho de Ra, uma arma capaz de lançar raios de luz mortais. E, nas Américas,
lendas falam dos deuses que possuíam lanças de trovão e espadas de relâmpago. Mas se essas armas realmente existiram, quem as construiu? Teriam sido criações humanas ou presentes de seres mais avançados? Hoje, sabemos que as armas de energia direcionada, como lasers, micro-ondas de alta potência e feixes de partículas, são tecnologias em desenvolvimento, mas seus princípios podem ter sido compreendidos muito antes do que imaginamos. Civilizações antigas pareciam obcecadas com o poder da luz, desde os espelhos parabólicos usados pelos gregos para incendiar navios inimigos até relatos sobre artefatos que canalizavam o fogo dos deuses. Um exemplo fascinante é a história do Arco da Aliança, descrito como um objeto de imenso poder, capaz de lançar faíscas e derrubar inimigos. Seria este um dispositivo elétrico avançado? Uma arma esquecida? Se no passado essas armas existiram, é possível que tenham sido perdidas, ocultadas ou até mesmo destruídas. Mas uma questão permanece: o que aconteceria se esse conhecimento fosse redescoberto? O que nos espera no futuro se as chaves do Apocalipse, como foram chamadas em algumas tradições, voltarem a cair em mãos erradas? O legado perdido, Guardiões da Chave Mortal. A história da humanidade está repleta de enigmas sobre o poder das civilizações antigas. Algumas tradições falam de guardiões, indivíduos ou grupos dedicados a proteger segredos tão perigosos que sua revelação poderia significar o fim de tudo que conhecemos. Entre esses segredos, o mais sombrio e temido seria, sem dúvida, a chave para as armas de destruição. Esses guardiões, muitas vezes descritos como sacerdotes, xamãs ou guerreiros, estavam incumbidos de proteger os conhecimentos proibidos, seja de uma energia imensurável ou de tecnologias capazes de mudar o curso da história. Ao longo das eras, diferentes culturas acreditaram que certos artefatos ou poderes sobrenaturais estavam conectados a forças cósmicas. Os templos e pirâmides espalhados pelo mundo, com suas complexas construções e alinhamentos astrais, eram mais do que simples lugares de adoração. Eram locais de conhecimento oculto, guardados com zelo, onde as energias das estrelas e da Terra se entrelaçavam para manter o equilíbrio. Esses locais, em muitos casos, eram acessíveis apenas aos iniciados, os guardiões, que possuíam um entendimento profundo dos segredos ancestrais. No Egito, por exemplo, a pirâmide de Gizé não era apenas uma tuba, mas um ponto de conexão cósmica, uma chave para acessar um poder que poderia ser usado para o bem ou para a destruição. Os sacerdotes de Ra eram considerados os mais altos guardiões desse conhecimento, entendendo que o fogo dos deuses, ou a energia solar, poderia ser manipulada de formas que a maioria das pessoas sequer poderia conceber. Sua missão era garantir que essa força não caísse nas mãos erradas. Em outros lugares, como as selvas da América Central, os maias e os astecas também acreditavam em uma energia cósmica, mas em vez de usá-la para a destruição, viam-na como um meio de renovação e equilíbrio. No entanto, sabiam que um uso imprudente dessa força poderia levar a catástrofes. Daí surgem os guardadores dos portais, sacerdotes dedicados a estudar o movimento das estrelas e os alinhamentos cósmicos para prever quando o equilíbrio poderia ser alterado, protegendo assim a humanidade de si mesma. Porém, à medida que essas civilizações sucumbiram ao tempo e à destruição, muitos desses segredos se perderam. O que restou foi um legado enigmático de artefatos e símbolos, que os arqueólogos tentam, sem sucesso, desvendar. Templos em ruínas, como os de Teotihuacan e Palácio de Knossos, guardam vestígios de um saber que poderia explicar como os antigos foram capazes de dominar forças tão poderosas. A pergunta que persiste é: o que realmente aconteceu com esses guardiões? Por que, ao longo da história, figuras místicas de poder foram tão zelosas em esconder essas tecnologias e esses conhecimentos? Será que, ao longo do tempo, esses saberes caíram nas mãos erradas, ou foram secretamente preservados para um futuro distante, aguardando o momento certo para ser revelado? E, mais importante, estamos, agora, mais próximos de entender esses mistérios ou estamos apenas começando a perceber os riscos que essas chaves perdidas podem trazer? O fim e o recomeço. A história da humanidade sempre foi um ciclo de ascensão e queda, de conhecimento e esquecimento.
Mas e se esse ciclo não fosse apenas um efeito natural do tempo, mas sim o resultado de algo muito maior, um legado oculto que se repete através das eras? A cada grande civilização perdida, um mistério é enterrado junto com ela. Seriam essas quedas o resultado do uso imprudente de forças que jamais deveríamos ter tocado? As lendas falam de cidades destruídas por raios dos céus, de montanhas que explodiram como o sol, de sombras ardentes que consumiram povos inteiros. E se esses relatos não fossem apenas metáforas, mas memórias distorcidas de um conhecimento que foi além do controle humano? E se civilizações como Atlântida, Lemúria ou até impérios históricos como a Babilônia tivessem colapsado não apenas por conflitos ou desastres naturais, mas por algo muito mais perigoso, a tentativa de manipular as armas dos deuses? Afinal, os antigos pareciam conhecer leis e forças do universo que hoje apenas começamos a compreender. Construções alinhadas com precisão astronômica, menções a energias destrutivas vindas dos céus, escritos que falam de armas que poderiam aniquilar exércitos inteiros com um único disparo. O que aconteceu com esse conhecimento? Foi esquecido, ou deliberadamente ocultado? Ao longo da história, vimos civilizações tentarem dominar essas forças sem compreender totalmente suas consequências. O homem moderno acredita que detém a tecnologia mais avançada já criada, mas e se estivermos apenas redescobrindo algo que os antigos já conheciam? Se em nosso desejo de avançar, estivermos repetindo os mesmos erros daqueles que vieram antes? Seja nos templos ocultos da Índia, nos pergaminhos perdidos do Egito ou nos monólitos enigmáticos das Américas, há sinais de que esse ciclo se repete. Uma busca por poder, uma descoberta proibida, uma destruição inevitável. E agora, no século XXI, estamos mais perto do que nunca de abrir as portas desse mistério. A ciência moderna está à beira de dominar forças que antes eram vistas como mágicas ou divinas. Mas será que estamos prontos para isso? Talvez os antigos tenham tentado nos avisar. Talvez os guardiões do passado tenham escondido essas chaves por um motivo. Mas uma pergunta persiste: o que acontecerá quando finalmente decifrarmos esse segredo? Se as histórias do passado servirem de aviso, então nossa jornada está apenas começando.